Meus irmãos, eu li na Bíblia, eu entendi na Bíblia, nesse verso que nós acabamos de ler, que descansar é um princípio de Deus, pastor. Eu entendo que nesses versos que nós acabamos de ler, que Deus, Ele criou o mundo, as coisas que tem no mundo, os animais, a floresta, as árvores, em 5 dias. No 6º dia, Deus criou o homem, criou Adão, criou Eva. E no 7º dia, Deus descansou. Assim como Deus quer que você cresça, assim como Deus quer que você prospere, assim como Deus quer que você seja uma pessoa que rompa as barreiras, Deus quer que você também descanse nele. É um propósito de Deus o descanso. E sabe, não sei se você já parou para perceber, mas nós estamos vivendo e vendo talvez a geração mais cansada da história. E recentemente eu percebi em mim algumas características que há muito tempo eu não enxergava dentro de mim. Características do tipo irritado, características do tipo nervoso, características do tipo descontente. Mas eu sempre fui uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito contente com tudo aquilo que Deus havia preparado para mim. O que eu descobri? Que eu não era irritado, que eu não era descontente, eu não estava em pecado, pelo contrário, eu apenas estava cansado. Eu estava cansado. A minha semana é corrida, talvez eu tenha desfrutado da semana mais corrida da minha história. Desses últimos 7 dias, por coincidência do destino, eu estive em 6 cidades diferentes. Considerando hoje Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Guará, Pindamonhangaba, Taubaté, Tremembé e Campos do Jordão. Atualmente eu faço 6 cursos, 2 pós-graduação, inglês. Eu trabalho em 4 instituições de ensino diferentes, estou em 3 cidades diferentes. E isso tudo me fez ver cansado. E isso começou a provocar em mim características que eu tenho certeza que Deus não queria dentro de mim. Sabe, algumas pessoas fazem jejum e falam assim do tipo, olha, Deus, eu comecei a fazer jejum e eu vi que eu estava irritado. E Deus virou para a pessoa, olha, você é uma pessoa irritada. O jejum só fez você perceber que você era irritado. Sabe, eu não sou uma pessoa explosiva, em contrapartida, quando eu estava cansado, quando eu estou cansado, eu acabo me tornando uma pessoa explosiva. Avançando aqui, o nosso Deus, Ele descansou. E é engraçado porque o nosso Deus, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. O prefixo oni, se vocês olharem na Bíblia, significa todo. Quando eu digo que Deus, Ele é onipotente, estou falando que Ele é todo poder. Quando eu digo que Deus é onipresente, eu digo que Deus é todo presença. Quando eu digo que Deus é onisciente, Ele é todo ciência. Mas como que pode um Deus que não se cansa descansar? E aqui está um mistério para nós compartilharmos na noite de hoje. Descansar vai além de uma necessidade. Descansar é também uma escolha. Sabe, meus irmãos, o excesso está matando a nossa geração. O excesso do quê? O excesso de trabalho, excesso de informação, excesso de dinheiro, excesso de prazer, excesso de comida. Por incrível que pareça, hoje existem mais pessoas morrendo de doenças geradas a partir da obesidade do que pessoas morrendo de fome. Isto é, existem pessoas hoje que mais morrem por excesso de comida do que pessoas morrendo pela falta de comida. Não sei vocês, mas toda vez que eu vou no centro de Taubaté hoje, ou vinha no centro de Cruzeiro, eu encontrava um amigo meu, perguntava, e aí, mano, como que você tá? Ele falava, tô na correria, tô correndo de lá para lá, tô correndo de um lado para o outro, tá todo mundo correndo para todo lado. E com isso, Deus colocou no meu coração o título da mensagem de hoje. Qual é o título da mensagem de hoje? Eu preciso descansar. Você pode falar comigo? Eu preciso descansar. Agora fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa descansar. Você precisa descansar mais. Nós precisamos descansar. Meu irmão, qual que é a chave desse mistério? Qual que é a chave de tudo isso que eu estou falando? Meu irmão, se você está cansado, descanse. É só isso. É sobre tudo isso. Se você está cansado, descanse. Mas qual tipo de descanso? Descanso físico, descanso emocional e descanso em Deus. Não faz sentido eu trabalhar o dia inteiro, não dormir direito e pedir para Deus, tire de mim esse cansaço. O que Deus vai falar para mim, Darlan? Vai dormir.
Sabe o que eu pego mal? Tá cheio de coach aí falando, não, eu durmo somente 4 horas por dia para ter um dia produtivo. Minha gente, balela, mentira. Os especialistas afirmam, nós temos que dormir pelo menos de 6 a 7 horas por dia. Vale a pena dormir mal e ficar o dia inteiro irritado? Você conhece alguém que dorme pouco e vive o dia inteiro irritado? Descanso emocional, não sei você, mas eu particularmente eu gosto de ler, gosto de ouvir boas músicas para descansar a minha mente, descansar as minhas emoções, sabe? Minha gente, o que eu vejo hoje, né? Nós temos que fazer tudo aquilo que é possível, tendo entendimento que nós estamos descansando em Deus, com a plena convicção que Deus fez tudo aquilo que Ele podia fazer para a nossa história. Sabe, para alcançar a sua bênção, talvez nessa noite, você não precisa de um milagre. Talvez para alcançar a sua bênção aqui nesse lugar, talvez você não precise de mais dinheiro. Talvez você não precise de mais oração. Talvez você não precise de mais alguém colocando a mão em você. Pelo contrário, talvez para que você alcance a sua bênção na noite de hoje, você precisa de descanso. E o que o descanso ele tem tirado de nós nesse tempo? Meu irmão, o descanso ele é um ladrão. E a primeira coisa que o descanso tem roubado de nós, ou que o descanso tem tentado roubar de nós, é roubar a nossa alegria. Às vezes quando nós estamos cansados, nós não conseguimos ficar alegres, ficar contentes. Sabe, irmão, não importa, de repente você tem uma baita casa, de repente você tem um baita carro, de repente você tem um baita emprego, de repente a sua conta no banco ela está cheia de dinheiro, mas se você estiver cansado, você não vai ter tempo para desfrutar um tempo de qualidade com tudo isso que você tem. É tempo de descansar. Sabe, eu particularmente casei em 2021, dia 5 de fevereiro de 2021, e eu estava tão ansioso para casar, estava tão cansado resolvendo as coisas de casamento, minha avó, que isso consome a gente. Eu acho que o Lucas e o Jean sabem disso, vão casar esse ano. Tão ansioso, tão cansado de resolver tanta coisa, que um dia, conversando com um amigo meu falou para mim, mano, e aí, como tá o casamento? Eu falei, tá quase, tô cansado, correndo atrás. E ele virou para mim, e aí, você tá bem? Cara, eu tô triste, porque eu tô muito cansado. Ele falou, mas pelo menos tem a lua de mel, né? E cara, eu tinha esquecido da lua de mel. Eu falei, o que tem a lua de mel? Tem o mel da lua. Eu falei, como assim, cara? Sabe, o cansaço de ficar tentando organizar o casamento fez com que eu deixasse de desfrutar a alegria de casar. O cansaço de estar vivendo alguma coisa boa fez com que eu deixasse de desfrutar a própria coisa boa. E a Bíblia diz que existe um homem de Deus inclusive, né, de nome Esaú. Olha o verso que está atrás de mim, caso você queira. Um dia Esaú ele estava caçando, estava correndo atrás do seu próprio alimento, e Esaú ele estava muito cansado. E ele chegou no irmão dele, viu que o irmão dele, Jacó, estava fazendo um guisado ali, uma sopa, fazendo um macarrão. Ele falou, Jacó, eu estou muito cansado. Você não quer trocar o seu alimento pela bênção da minha primogenitura? Esaú era um homem feliz. Esaú era o primeiro de muitos. Esaú era um homem forte, um homem guerreiro, preferido de seu pai. Esaú era um homem contente, mas por causa do seu cansaço, ele trocou a sua alegria por um prato de comida. E muitas das vezes tem acontecido com nós. Nós estamos cansados e nós estamos nos precipitando. Às vezes nós estamos cansados e nós estamos tomando decisão que não poderíamos ter tomado. Sabe, eu tive em Campos do Jordão algum tempo atrás, Campos do Jordão do lado de Taubaté, dá para ir em 30, 40 minutos. Estive lá com a minha esposa. Eu estava cansado, andando bastante lá. E alguém viu a minha esposa e falou, ô casal, por que vocês estão tristes? Eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e falou, nossa cara, nós estamos em Campos do Jordão, um lugar onde as pessoas guardam dinheiro para poder ir desfrutar. E nós estamos aqui infelizes. Por quê? Porque nós não queríamos estar lá? Não, porque nós estávamos cansados. Meu irmão, qual que é a orientação de Deus nessa noite? Tome cuidado com o cansaço, porque o cansaço pode tentar tirar a sua alegria. Segunda característica, além do cansaço, que o cansaço ele tenta tirar de nós. Homens cansados, está atrás de mim. Homens cansados, eles se ofendem fácil. Pessoas, quando elas estão cansadas, elas se ofendem fácil. Do tipo, quantas vezes eu tive o prazer de poder ministrar aqui nessa igreja, e depois que eu ministrei alguma coisa, alguém chegou em mim e falou, Derlan, você está mandando direto para fulano? Derlan, você está mandando direto para ciclano?
Um dia eu falei sobre o Big Brother Brasil, eu falei que não tinha nada a ver Deus nisso, daí a pessoa se sentiu ofendida porque eu falei do Big Brother Brasil. Teve um dia que ministrando eu falei da Virgínia Fonseca, e as virginetes pegaram mal comigo. O que eu vejo, meus irmãos? Pessoas cansadas se ofendem fácil. Sabe, ninguém sobe nesse altar para colocar indireta para ninguém. Quando o pastor sobe aqui para pregar, é Deus falando sobre a vida do pastor. Quando a missionária sobe aqui para pregar, é Deus falando através da vida da missionária. Quando qualquer outro ministro que da casa sobe aqui para pregar, é porque Deus está falando sobre a vida dele. Sabe, meus irmãos, o que eu vejo? Hoje as pessoas estão sensíveis. E por que elas estão sensíveis? Porque elas estão cansadas. Porque elas estão cansadas. Eu conheço uma história, já comentei aqui tempo atrás, onde o homem chegou em casa lá depois de um dia de trabalho, a sua esposa trouxe um copo de leite para ele. Ele falou: mulher, o leite está frio. Daí ele repreendeu a mulher, e a mulher falou: se eu não faço nada certo, você só sabe reclamar, eu quero o divórcio. Aquela mulher queria o divórcio? Aquela mulher estava cansada. Aquela mulher, infelizmente, ela estava cansada. Mas, gente, quanta gente sensível. Sou professor, já comentei com vocês. Estava na aula um dia, eu falei a palavra denegrir. E alguém virou para mim: você não pode mais usar a palavra denegrir, porque a palavra de denegrir ofende alguém. Eu falei: de tornar negro, isso é racismo. Eu falei: eu sou preto, cara, racismo. Um dia eu falei Maria Mole, alguém se ofendeu porque eu falei a Maria Mole e falou que eu era machista. Porque a palavra Maria Mole é uma palavra machista. Por que não é Fernando Mole? Por que não é Darlão Mole? Por que não é João Mole? Por que é Maria Mole? Hoje as pessoas se ofendem facilmente. Tem gente que vive naquela historinha: nossa, parece que é difícil só pra mim. Parece que não está dando certo só pra mim. Meu irmão, para com isso, não está dando certo só pra você. Você apenas está cansado. Apenas está cansado. Dia mal todo mundo tem. Dia ruim todo mundo tem. A diferença é que tem pessoas que descansam e tem pessoas que insistem em levar a vida na força do braço. Sabe, eu não gostei da mensagem de hoje, meu irmão, você está cansado. O som está muito alto, o culto demorou para acabar. Meu irmão, você apenas está cansado. É tempo da gente descansar mais em Deus. Terceira característica das pessoas cansadas. Característica: homens cansados desistem fácil. Terceira característica das pessoas cansadas: homens cansados desistem fácil. Tem um versículo que talvez vocês venham conhecer, um profeta, um homem de Deus chamado Elias. E todo mundo lembra que Elias, em algum momento da história, ele fugiu de Jezabel. Ele queria entregar sua vida, morrer, porque obviamente ele não queria mais viver. E qual que é o grande segredo? Qual que é a grande sacada? Elias, ele profetizou e fez chuva descer do céu. Elias, ele foi sustentado por aves que Deus enviou. Elias, ele promoveu o milagre do azeite na botija, da farinha na panela. Elias foi um homem que conseguiu ressuscitar o filho da viúva. Elias foi o homem que bateu de frente com o povo que era contra Deus, os profetas de Baal. Só que em algum momento uma palavra contrária a Elias fez com que Elias desistisse de tudo. Elias queria desistir? Elias apenas estava cansado. Elias apenas estava cansado. Sabe, meus irmãos, se você está cansado, se você quer desistir, se você quer abrir mão, não abra mão, não desista, apenas descansa. Apenas descansa. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher do fluxo de sangue, se ela desistisse uma semana antes, se uma semana antes aquela mulher desistisse, ela não saberia que o autor da vida, o consumador da nossa fé, passaria no quintal da vida dela e ela seria curada. E aquela mulher não desistiu e o milagre de Deus a acompanhou e seguiu a vida daquela mulher. Meu irmão, não desista. Eu vim lá de Taubaté dizer para você: não deixe o cansaço parar você, meu irmão. Não deixe o cansaço fazer você desistir, meu irmão. Aquele que começou a boa obra em sua vida irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não desista. Não deixe o cansaço te parar. Sabe, o emprego é uma bênção na sua história. Não deixe o emprego te parar. O seu casamento é uma bênção, meu irmão. Não deixe o casamento te parar. Descanse.
Quantas pessoas desistindo? Sabe, quantas pessoas desistindo antes de romper um milagre sobrenatural da parte de Deus? Sabe, nós pedimos tanto um casamento, nós estamos casados e agora a gente fica reclamando. Nós pedimos tanto um carro para Deus, agora nós temos um carro e a gente reclama. Eu não estou reclamando porque eu sou mal. Às vezes nós estamos reclamando apenas porque nós estamos cansados. Não desista. Finalizando, caso a equipe queira subir aqui. O cansaço é o oposto de tudo aquilo que Deus promoveu no Jardim do Éden. O cansaço é o oposto de tudo aquilo que Deus promoveu no Jardim do Éden. Deus, ele descansou, mas antes de Deus descansar, ele trabalhou. O cansaço, ele é inerente ao trabalho. Se eu trabalho, eu tenho que descansar. E se eu descansar, pouco depois eu produzo mais. Meus irmãos, tome muito cuidado onde nós temos colocado a nossa energia. Sabe, um dia eu estava na rodoviária, acho que a rodoviária do Rio, não sei se meu carregador de celular sumiu, ou não sei que fim deu, mas eu estava sem carga. Eu tinha 30% de carga para aguentar um dia inteiro, uma viagem inteira. E eu comecei a abrir somente o aplicativo para fazer coisas pontuais, coisas que faziam sentido, coisas que eu poderia usar a energia da minha carga de forma correta. E muitas das vezes nós ofertamos a nossa energia com pessoas que não estão nem aí para nós. Às vezes nós ofertamos a nossa energia em lugares que não nos merecem. Eu trabalho hoje o dia inteiro falando, comunicando, e eu tento o dia inteiro pegar a atenção dos outros, como qualquer outro professor. E quando eu chego em casa, às vezes eu estou tão esgotado, a minha energia está tão lá embaixo, que a pessoa que quer me ouvir eu não consigo dar atenção. E Deus começou a falar para mim, você precisa descansar. Deus está falando para alguém aqui nessa noite, meu irmão, você precisa descansar. Se continuar nesse ritmo, não vai dar. Se continuar nesse ritmo, não vai conseguir chegar lá. Se continuar nesse ritmo, você não vai cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você. É tempo de descanso. Não sei se alguém que já fez academia. Quando que o músculo cresce? É quando eu estou na academia? Não. O músculo, quando eu estou na academia, ele é quebrado. Tem um termo técnico lá. E nós não crescemos quando nós estamos na academia. Nós crescemos quando nós vamos dormir e estamos em momento de descanso. Você pode ficar cansado, mas você não pode viver cansado. Você pode cair, mas você não pode viver caído. Você pode chorar, mas você não pode viver chorando. Conheço uma outra história, caminhando para o fim aqui já, finalizando. Teve um homem que venceu o câncer. Ele descobriu o câncer. Ele deu toda a sua energia para combater aquele câncer. Gastou dinheiro, gastou tempo, gastou energia, gastou toda a sua saúde. E ele venceu aquele câncer. Mas poucas semanas depois, poucos meses depois, aquele homem, ele contraiu um resfriado. E ele já não tinha energia mais. Ele não tinha saúde mais. E aquele mesmo homem que venceu um câncer, infelizmente morreu para um simples resfriado. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Onde você tem colocado a sua energia? Tem parado o tempo para descansar? Descansar é um princípio que está na palavra de Deus. Uma frase que o pastor Elton gosta bastante, né, que o Thales Roberto cantava: é fácil demais viver em paz. A gente é que complica. O princípio está aí. O que nós temos que fazer está aí também. O que Deus está cobrando nessa noite para que nós possamos alcançar a prosperidade, a bênção e tudo aquilo que Ele tem a fazer para nós é o descanso. Os meus amigos mais próximos aqui sabem, meu irmão, dia de sábado, depois do almoço, até o domingo do outro dia, depois do almoço eu não respondo ninguém. É eu, minha esposa e o nosso cachorro. O resto, se quiser falar conosco, vai ter que bater lá em Taubaté lá para trocar uma ideia com a gente. Meu pai bateu lá em casa semana passada com a minha irmã, apertou a campainha, nem fui atender. É que minha irmã deu uns gritos lá, daí eu tive que ir lá fora atender eles. Meu irmão, é tempo de descanso. Nós precisamos separar um tempo para descansar. Um outro verso, e aqui eu finalizo. Existia um homem que era muito culto, que
que tinha muito conhecimento, e esse homem ele precisava atravessar de um lado para o outro do rio. E exige um barqueiro simples que mal sabia ler, melhor dizendo, mal sabia escrever. E ele foi atravessar de um lado para o rio com esse português muito culto. Enquanto ele atravessava, o português, um pouco arrogante, virou para esse barqueiro simples e falou para ele: "E aí, barqueiro, tu aprendestes na sua vida trigonometria?" O barqueiro falou: "Trigo o quê? Nunca aprendi isso na minha vida." O português virou para ele: "Poxa, você perdeu 10% da sua vida." E o português continuou tentando esculachar o barqueiro e falou: "Você aprendestes filosofia, barqueiro?" "Filou o quê? Filosofia?" O barqueiro falou: "Não aprendi não, senhor." E o português continuou: "Você perdeu 20% da sua vida." Mas enquanto o barqueiro trocava ideia com o português, ele se distraiu. E naquela que ele se distraiu, o barco bateu. E o barco começou a afundar. Daí foi a vez do barqueiro questionar o português arrogante. O que o barqueiro falou? "Ô português, tu aprendestes a nadar?" O português não sabia nadar. E o barqueiro virou, falou para ele: "Tu perdestes 100% da sua vida." É tempo de nós darmos importância às coisas simples. É tempo de nós darmos importância a supostamente a igreja simples que Deus te colocou, ao relacionamento simples que Deus te ofertou, ao emprego simples que você tanto pediu para Deus, para as pessoas simples que estão ao seu lado. E é tempo de nós descansarmos em Deus e sermos gratos a ela. O que Deus tem para nós é uma vida apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Meu irmão, não é um jargão evangélico, não é uma frase de impacto, meu irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Não é uma frase de impacto, meu irmão. Vinde a mim, assim diz o Senhor para você nessa noite: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, o Senhor Jesus, vos darei alívio. Quantos recebem alívio aqui nessa noite? Quantos recebem a palavra de Deus aqui nesse lugar? Quantos irão descansar nessa semana que nós estamos começando, meu irmão? É tempo de descanso. Descansar também é um princípio de Deus. Descansar também é aquilo que Deus estabeleceu para você aqui nessa terra. Se eu não descansar, eu vou estar falando para Deus que eu sou melhor do que Ele, porque o próprio Deus escolheu descansar. O próprio Deus escolheu descansar do seu lado. Então, meu irmão, fique de pé. Quero orar por você. Feche seus olhos e comece a meditar em Deus. E aí, Deus, o que eu posso fazer para descansar melhor? O que eu posso fazer para te ofertar melhor? O que eu posso fazer para estar mais debaixo da tua conexão? Hoje é noite de descanso, assim como eu disse que 2 vezes durante a nossa ministração, meus irmãos. Talvez você não precisa de dinheiro aqui nessa noite. Talvez você não precisa de um milagre aqui nessa noite. Talvez você não precise que ninguém venha falar contigo nessa noite. O que você precisa é chegar na sua casa e descansar em Deus. O que você precisa é chegar no seu trabalho e descansar no Senhor. É tempo de descanso. Descanso também é um princípio que nós precisamos levar para o nosso coração. Deus quer te ver descansado. Deus quer te ver feliz. Deus quer te ver contente. Meus irmãos, não deixe de forma alguma que o cansaço tome a sua alegria. Não permita de forma alguma, meus irmãos, que o cansaço te faça desistir facilmente. Meus irmãos, não se ofenda porque você está cansado. Então peça para Deus: Deus, me dê sabedoria. Peça para Deus sabedoria para que você possa descansar da melhor forma possível. Peça sabedoria para Deus para que você consiga descansar na presença dEle onde quer que você esteja. Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso no qual nós desfrutamos em Tua presença. Nós estamos aqui descansados para viver a Tua graça, para viver da Tua glória, para viver tudo aquilo que o Senhor tem separado e preparado para nós aqui nesse tempo, ó Deus. Nós não queremos correr para todo lado, nós não queremos correr para a direita e para a esquerda e se cansar. Pelo contrário, ó Pai, nós sabemos que o problema não é a intensidade do nosso serviço. O problema é que muitas das vezes nós não temos separados um tempo para descansar na Tua presença.
Pai, nós queremos descansar fisicamente, nós queremos descansar emocionalmente, nós queremos também descansar no Senhor, porque o descanso no Senhor é o melhor descanso que nós podemos ter, ó Deus. Que o Senhor venha dar sabedoria para a igreja aqui reunida nesse lugar. Que o Senhor venha dar descanso para as pessoas que tanto trabalham, que tanto correm atrás, que tanto buscam entender o Teu propósito para a vida delas. Hoje é noite de descanso e nós sairemos aqui completamente descansados pelo poder que há na Tua palavra, ó Pai. Sê conosco. Que nós sejamos conhecidos como pessoas leves, como pessoas descansadas, pessoas que valorizam o simples, pessoas que aprendem aquilo que realmente tem que ser aprendido, pessoas que fazem aquilo que realmente precisa ser feito e, acima de tudo, pessoas que descansam debaixo da Tua guarda, debaixo da Tua presença e debaixo do Teu amor, ó Pai. Recebe o nosso descanso nessa noite. Nós queremos descansar em Tua presença nessa noite. É assim que eu oro. Certo que o Senhor está conosco, ó Pai. E já te agradeço em nome de Jesus. E se você vai descansar comigo de hoje para amanhã, você pode dar uma salva de palmas bem alto para o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua noite de descanso.